Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Tá vendo os pássaros aí? Hoje nós vamos falar um assunto muito importante para você. Como transferir características, como que a gente faz para transformar os canários naquilo que a gente deseja, né? Como que a gente transmite as características que a gente deseja para os pássaros do nosso plantel. Então vamos conversar sobre esse assunto? Fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui. Dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. Pois bem, gosto muito de ser sucinto e prático e direto no assunto, então bora conversar aqui sobre os canários. Eu sei que vocês gostam que eu mostre aqui os canários, que a gente converse aqui sobre os canários, então preste bastante atenção, tudo bem? Porque eu vou tentar deixar tudo de maneira muito clara para você. Vou evitar muitos termos técnicos para que você entenda de maneira mais fácil. Como que a gente vai fazer para transferir características para os nossos pássaros? O que nós temos aqui e eu peguei como exemplo? Nós temos aqui um canário, esse aqui que é o macho, que ele é um verde elmo, ok? Ele é da mutação elmo, é um canário verde da mutação elmo. E eu tenho aqui outras 3 fêmeas, que são fêmeas de cobre. Carlos Alexandre, por que você vai fazer esse trabalho? O principal aqui é porque eu não consegui canários da mutação elmo na cor cobre, ok? Eu não consegui cobre elmo, eu não consegui comprar esse pássaro, então eu vou precisar fazer aqui no meu criatório. Busquei alguns criadores, não consegui obter êxito, né? São pouquíssimos os criadores que criam essa cor, então eu não consegui adquirir, então eu vou ter que fazer esse pássaro aqui. E aí o mais legal disso é o seguinte, isso não é da noite para o dia, e é o que nos faz de fato, nos transforma de fato em criadores, e as pessoas respeitam muito o nosso trabalho quando elas começam a perceber que a gente trabalha nesse sentido. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar as características que esse macho tem, vou transferir para os filhotes dessas fêmeas aqui, juntamente com ele. Então o que basicamente vai ser feito aqui? Nós temos então um verde elmo, um canário que é verde elmo. Eu vou passar esse canário em 3 canárias cobre, ok? Vou passar o machinho em 3, o machinho é puro, né? É um verde elmo. Vou passar ele em 3 canárias cobre, que são clássicas, elas são cobre, elas não têm nada da mutação elmo nas características delas, ok? Característica genética dela não tem nada da mutação elmo. Eu vou transferir a partir do acasalamento com esse machinho aqui para os filhotes. Então eu vou transferir as características da mutação elmo para os filhotes dessas canárias aqui. Carlos Alexandre, por que você escolheu o verde elmo? Porque é o canário que eu tenho mais acertado com ele aqui. Eu tenho alguns azuis aqui também, mas eu optei pelo canário, por esse verde aqui, porque é o canário que é mais fácil para aceitar as fêmeas. Eu sempre coloco ele, tem vídeos aqui que eu mostro ele, eu acabando de colocar ele na gaiola e ele já partindo para cima da fêmea e tal. Então é um canário que eu acerto bastante nele. Praticamente todas as fêmeas que eu coloco ele acasala com essas fêmeas e ele enche os ovinhos. E aí eu tenho um problema aqui. Por quê? Porque o canário verde, ele tem o lipocromo amarelo. Existem 2 lipocromos, né? O lipocromo amarelo e o lipocromo vermelho. E aí a gente tem lá o amarelo marfim, a gente tem o vermelho marfim também. Então nós temos lá o canário vermelho, e que é o cobre, né? O cobre tem lipocromo vermelho. E nós temos o verdinho aqui, que tem o lipocromo amarelo. Quando eu fizer o acasalamento aqui entre esse canário verde com essas fêmeas cobre, o que vai acontecer? Querendo ou não, eu estou juntando um pássaro do lipocromo amarelo com pássaros do lipocromo vermelho. Então, a grande parte dos filhotes vão nascer meio fator, que a gente chama. Eles vão estar entre o vermelho e o amarelo, né? Eles saem uma cor meio laranja, uma cor meio dourado. Então, é fácil de identificar por causa disso. Eles não tendem nem para o amarelo e nem para o vermelho. Alguns nascem vermelhos já, alguns nascem vermelhos, alguns já nascem amarelinhos, mas grande parte deles nascem meio fator, né? Ali na metade ali do caminho entre o amarelo e entre o vermelho. E aí o que eu vou ter que fazer com esses pássaros aqui? Eu vou fazer então o acasalamento
desse verdinho com as 3 fêmeas, igual eu mostrei aqui. E o que vai acontecer? Eu vou tirar portadores da mutação eumo. Eu vou conseguir tirar já no primeiro ano filhotes eumo puro? Não. Por quê? Porque as fêmeas, elas não possuem essa característica na genética delas. Elas são clássicas, ok? Se essas fêmeas fossem portadoras da mutação eumo, ou se elas fossem já puras, né? Se elas já fossem da mutação eumo, aí sim, aí sairiam filhotes já da mutação eumo. Mas como elas não são elas não têm nada da mutação eumo nelas, eu vou ter que transferir essas características para os filhotes. Então, os filhotes nascerão portadores da mutação eumo. No caso da mutação eumo, todos os filhotes, tanto machos quanto fêmeas, serão portadores da mutação eumo. Quero te dar um exemplo se fosse algo diferente disso aqui. Vamos supor que eu estivesse fazendo um acasalamento aqui, muita gente me pergunta isso e eu quero dar esse exemplo para já matar essa pergunta que muitos me fazem. Vamos supor que se eu quisesse transferir a característica do topete. Vamos pensar que esse machinho ele tivesse topete e as fêmeas não tivessem topete. Aí o que ia acontecer? Esse machinho, eu ia tirar metade dos filhotes iam nascer com topete, a outra metade ia nascer sem topete. Aqueles filhotinhos que nascerem sem topete, eles não portam a característica topete, ok? Então, esses que nascerem, vamos supor, né, dentro desse exemplo aqui, pensando que, imaginando que esse machinho aqui tivesse topete e as fêmeas não. Então, metade com topete, metade sem topete. Aquela metade que nasceu sem topete, eles são canários sem topete, tanto nas características que você consegue ver, quanto nas características que estão dentro lá, ok? Tanto no genótipo quanto no fenótipo deles, ok? Eles não possuem a característica, não possuiriam a característica topete, ok? Aí eu não conseguiria trabalhar esses filhotes. Vamos supor que eu pegue um filhote, um casal lá dos filhotes sem topete. Se eu acasalar os dois, não vai nascer nenhum filhote com topete, porque eles não carregam a característica topete nem fora, nem visualmente, nem lá dentro. Então isso é impossível de acontecer. Agora, na mutação eumo, aí sim, aqueles pássaros que forem, como o machinho é um puro, todos os filhotes que nascerem desse acasalamento aqui vão portar a característica eumo, da mutação eumo. Então, eles vão carregar consigo a mutação eumo. Aí, eu vou tirar 100% dos filhotes, todos os filhotes vão ser portadores da mutação eumo. Ok. O que eu vou fazer no ano que vem com esses filhotes? Eu posso pegar portador com portador, aí 25% dos pássaros nascerão puros, nascerão na mutação eumo. Eu posso pegar, aí vamos supor que eu consiga arrumar aí, comprar alguns pássaros cobre da mutação eumo. Aí eu posso juntar esses pássaros da mutação eumo com os pássaros portadores da mutação eumo. Aí eu já aumento a probabilidade de nascerem filhotes da mutação eumo, ok? Agora, é um trabalho que vai levar mais tempo, por quê? Porque como o melhor aqui seria o seguinte, que eu já tivesse tanto machos quanto fêmeas já da mutação eumo, ou puros ou portadores. Mas como eu não tenho, eu estou tendo que trabalhar ali um machinho verde com as fêmeas cobre. Além de trabalhar a mutação, eu vou ter que trabalhar o lipocromo também. Então, querendo ou não, eu vou ter que voltar. Quando eu fizer os puros, quando eu conseguir aqui, através desses acasalamentos aqui, vamos pensar nesse machinho, vamos supor, eu tenho outros pássaros aqui, mas vamos supor que eu tivesse só esse machinho aqui. No ano que vem, então, vamos pensar naqueles pássaros que são meio fator, que eles estão meio laranja, vamos usar o termo laranja, tá? Já é a cor alaranjada, porque eles não estão nem no amarelo e nem no vermelho. Eu vou pegar, só que eles são portadores de eumo. Então, eu vou pegar novamente esse machinho, aí quando eu pegar novamente o machinho verde eumo e passar nos cobres, nas fêmeas cobre, vamos pensar nas fêmeas, que já são as filhotas, que já são portadoras da mutação eumo, aí eu vou tirar tanto puros da mutação eumo quanto portadores.
Aí eu já vou ter 50% de puros, e que já são da mutação Elmo, e 50% de portadores, continuarão nascendo portadores também. Aí, neste momento, eu já terei pássaros puros que são oriundos desse acasalamento aqui, que eles têm o sangue de cobre na genética deles. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir voltando, aí eu vou pegar esses puros e vou voltar, vou pensar no macho, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou pegar os machos puros, os meio fator que já são Elmo, vou pegar esses pássaros machos, vou voltar nas fêmeas, dá para fazer o inverso também, tá joia? Estou exemplificando aqui para ficar mais fácil. Vou voltar em fêmeas cobre puras, que são clássicas, que são cobres que não têm a mutação Elmo. Por quê? Porque agora eu já tenho a mutação Elmo fixada e vou fazer portadores, mas agora esses portadores eu vou trazer também a característica do lipocromo dos cobres, o lipocromo vermelho neles. Então tá vendo como que é feito? O trabalho mais fácil seria, se eu já tivesse um machinho cobre Elmo, aí eu passaria nessas fêmeas aqui que são cobre, aí no ano que vem eu já teria portadores da mutação Elmo, né? Cobres portadores da mutação Elmo. Com esses cobres aí, eu ia seguir, fazer os puros e dentro da cor cobre, né? Dentro das características do lipocromo de tipo do canário cobre. Mas como eu não tenho esse cobre, o meu trabalho ele é maior. Aí, como eu falei, o mais fácil seria eu comprar, mas eu não encontrei para comprar. Eu gostaria muito, seria muito mais fácil, eu pouparia muito tempo se eu pudesse. Eu preferia pagar um valor a mais em um canário, 2, 3 canários que fossem já cobre, porque aí eu ia ganhar aqui 3, 4, 5 anos de trabalho. Mas, como eu não consegui, então a maneira que eu tenho para trabalhar, para fazer essa cor aqui no meu plantel é essa aqui. Como eu disse, isso é legal porque quando eu falo com você, quando eu explico para você uma coisa aqui, eu não estou explicando simplesmente algo que eu ouvi falar, é algo que eu faço, isso é real para mim, ok? Não faz parte simplesmente da minha imaginação, é algo que eu trabalho aqui, então eu tenho certeza de transmitir para você algo que se você fizer aí, você vai conseguir também obter os resultados. Aí beleza, eu tratei com você aqui sobre transferir a característica do canário Elmo para os cobres, beleza. E aí, Carlos Alexandre, as outras características, dá para transmitir assim também? É a mesma, a lógica é a mesma, ok? Vamos supor que você quer transferir aí, por exemplo, a largura da estria. É da mesma maneira, você vai pegar um pássaro que tem essa boa característica, vai usar ele em outras canárias, transferir essa característica para os filhotes, selecionar aqueles filhotes que mais se aproximaram daquilo que você quer e permanecer nesse trabalho, selecionando sempre entre os melhores daquele trabalho que você deseja, ok? Ah, Carlos Alexandre, os meus canários vermelhos, eles não têm o lipocromo muito bom. O que eu vou fazer? Você vai pegar um canário que tem um lipocromo muito bom, né? Às vezes você vai pagar um pouco mais caro num canário que tem um lipocromo muito bom e vai passar ele nas suas feminhas. Aí você vai melhorar o lipocromo dos filhotes, vai selecionar entre aqueles filhotes que têm as melhores características mais próximas daquilo que você deseja e vai seguir o seu trabalho assim, ok? O trabalho ele é feito dessa maneira, ok? Não adianta você querer já adquirir o canário pronto, ok? O canário pronto, dificilmente você vai gastar muito dinheiro e dificilmente alguém vai disponibilizar para você um pássaro que já está pronto. É melhor você aprender. E por que eu gosto muito de fazer esse trabalho aqui? Eu sei que esse tipo de informação que filtra muito, né? Porque eu não gosto de trazer simplesmente aqui para você entretenimento, eu gosto de trazer para você informação de verdade, informação consistente. Eu acabo filtrando muito o público que me acompanha, mas a pessoa que entende isso aqui, ela não se frustra, ela sabe como que ela tem que trabalhar, o que ela tem que fazer para poder chegar no pássaro campeão dela. Aí vamos supor, daqui 5 anos, aí você me vê lá no Campeonato Brasileiro, sendo campeão lá, levando um canário lá, cobre Elmo, né, um cobre Elmo mosaico lá, leva lá um canário maravilhoso, bonitão, tal, não sei
sei o quê. Aí alguém vai falar assim, nossa, que legal, o Carlos Alexandre teve sorte, né? Ele teve um canário campeão, cobre elmo aqui. Aí você que acompanha meu trabalho aqui, você sabe que eu levei 5 anos, porque eu comecei com um verde, que eu tive que transmitir a característica elmo, depois eu tive que voltar as características de um cobre para esses filhotes que nasceram. Tá vendo como que a coisa é mais gostosa do que se imagina? Esse trabalho é muito melhor do que a gente imagina. Não é só colocar um machinho e uma fêmea na gaiola e esperar os filhotinhos nascerem. Dá para brincar, dá pra gente gastar o nosso tempo aqui, investir o nosso tempo nessas belezuras que são nossos canários e se tornando profissionais, né? Fazendo isso aqui. E é muito gostoso fazer esse trabalho depois de 2, 3 anos, quando você vê, nossa, que legal, esse canário aqui foi eu que fiz, olha aqui pra você ver, olha esse canário aqui, ó, eu só tinha um canário verde elmo, aí eu consegui passar característica pros filhotinhos, eu consegui tirar 5 filhotinhos, esses filhotinhos eu selecionei 3, aí eu dei sequência no trabalho, hoje tá aqui, tô aqui no Campeonato Brasileiro, o canário acabou de ser campeão ali, não é muito gostoso? Você não vai valorizar muito mais o seu trabalho, as pessoas que te acompanham não vai valorizar muito mais isso? Coloca aqui nos comentários se você gosta de fazer esse tipo de trabalho e se você tem interesse de fazer esse tipo de trabalho ou não, você quer só pegar um machinho já pronto, uma fêmea já pronta, colocar ali na gaiola e deixar eles reproduzir. Não tem nada certo, nada errado nesse mundo aqui, é a sua preferência, aquilo que você gosta de fazer. Coloca nos comentários aqui pra gente conversar um pouquinho, tudo já? Me ajude compartilhando esse vídeo aqui nos seus amigos, tanto lá no Facebook quanto nos grupos de WhatsApp, tudo bem? Dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!